nosso Momento Saúde de hoje vamos falar sobre reumatismo. Deve estar se perguntando, então, um programa inteiro sobre reumatismo, porque haja assunto, ou melhor, haja tempo para falar sobre esse assunto, porque reumatismo é bastante amplo, não é mesmo, doutor? O reumatismo, a palavra é grega e significa um muco, né? Esse é o significado dessa palavra. Então, ela é uma palavra que significa uma incidência muito grande de doenças que atinge vários tipos de pessoas, ou várias idades, várias etnias, praticamente o mundo inteiro tem incidência de reumatismo. Então, é uma patologia que tem uma incidência muito grande, tanto no sexo masculino como feminino. Vamos conversar hoje sobre artrose. O que seria o reumatismo de artrose? A artrose é o reumatismo que mais incide nas pessoas. De cada 10 pessoas, 4 ou 5 têm artrose. O que é artrose? É uma degeneração, um desgaste da articulação. Nas articulações, vamos dar um exemplo do joelho. Nós temos os ossos e a cartilagem, que seria uma membranazinha que protegeria um osso contra o outro, uma almofada. Então, no início da artrose existe um desgaste. Esse desgaste leva, com o tempo, a perda total dessa cartilagem. Aí fica como se fosse um osso contra o outro e perde aquele espaço que tem entre as articulações. Isso leva a muita dor, leva a uma diminuição de espaço, leva a uma incapacidade e no futuro muito próximo, se for uma incidência muito grande familiar, você pode até fazer uma prótese, que é uma troca daquela articulação da pessoa por uma articulação artificial. Isso é qualquer articulação do corpo, não é? A gente pensa nessa articulação mais do joelho ou do fêmur, nós conversávamos em off, né? Mas qualquer articulação do corpo. Pode começar, Rose, inclusive nas articulações das mãos, né? As mulheres, principalmente, têm nas interfalanginas distais. Essas articulações são as primeiras a serem detectadas, mas seria o sinal. Ela pode depois se expandir para toda a coluna vertebral, para os joelhos, tornozelos, a coxa femoral, como você falou. Por exemplo, a mulher tem muito joanete. Joanete é uma artrose, né, da primeira articulação do dedo. Então, a pessoa tem o joanete, porque minha mãe tem, minha avó tem. Isso é um processo genético. Dá para ser corrigido? Claro. Antes de fazer uma cirurgia, nós podemos, em vez de fazer uma cirurgia, deixar aparecer uma cirurgia, nós podemos antecipar isso. Hoje nós temos tratamentos que você impede a progressão da doença. A gente percebe que é como se fosse um amortecedor, uma fibrazinha, uma almofadinha entre os ossos. Isso resseca e deixa de existir. Acaba essa função de amortecer entre um osso e outro e acaba a flexibilidade. Ela tem de 3 a 4 milímetros, ela é muito pequenininha, ela é como se fosse uma almofada, como eu falei, ela tem uma quantidade de água e cartilagem, é uma substância que ela é fova, exatamente, ela é como se fosse da orelha, né? É uma substância mesmo. E com o tempo, então, ela perde, como você falou mesmo, ela perde a água, ela vai ficando fibrosada, dura, ela vai ficando ela começa a esfarelar. Tá? E ela perde, porque além dela ser uma substância que ela é fofa, ela distribui as forças da articulação, ela também faz o deslizamento, é como se fosse ali um amortecedor e faz deslizar essa articulação, por isso que a gente não tem barulho. Quando ela vai ficando mais sequinha, aí nós temos aquele barulho chamado crepitação, você no joelho, no ombro, na mão, que ela faz aquele barulho, faz clec, como se fosse um gravetinho, um graveto que está seco e você pisa, então ele faz aquele barulho de crepitação, de barulho de substância seca, e é o que acontece na articulação, ela fica seca mesmo, ela perde o líquido sinovial. E a gente brinca, né? Ouve-se falar muito que o reumatismo é uma doença da terceira idade. É típico da terceira idade mesmo? Acompanha a gente na terceira idade, na velhice? A artrose tem uma incidência na terceira idade, mas acima dos... Pode começar aos 40, 50 e pode atingir a sua pico até 60 anos. Mas nós estamos falando de artrose. Agora, se você segmentar a reumatologia, nós temos doenças que atingem a criança, por exemplo, artrite reumatoide juvenil ou artrite idiopática juvenil, que pela definição dela tem que começar antes dos 16 anos. Então, a criança tem uma articulação inchada, tem febre, tem linfonodos, tem manchas na pele, tem irritabilidade, tem dor de garganta. Então, depende do que você fala.
Porque a gente não pode falar, bom, reumatismo, uma coisa só, não. Reumatismo, nós temos mais de 200 doenças catalogadas, as suas doenças clássicas e as subdivisões das doenças que estão catalogadas. Então, é muito difícil você classificar, por exemplo, bom, é reumatismo, que tipo que qual a idade que atinge, qual o subtipo que porque nós temos, por exemplo, nós estamos falando de artrose, mas eu falei agora da artrite reumatoide juvenil. Nós temos lúpus eritematoso, uma doença grave que atinge os rins. Nós temos artrite psoriásica, que é uma doença que atinge a articulação e a pele. Nós temos a gota, que é muito comum em homem, que é o ácido úrico, que está aumentado, é um problema de metabolismo. Nós temos a espondilite anquilosante, que atinge aí, nesse caso, mais homem, que atinge muito a coluna. Então depende, né? Depende do que a gente fala para a gente explicar direito qual que é o objetivo. Então, são doenças de terceira idade? Depende. Se for uma artrose, pode ser. Se for uma artrite reumatoide, não. Se for uma artrite, por exemplo, reumatoide, ela atinge mais pessoas de 20, 30, 40 anos e mais mulheres, tá? Então, é muito segmentada essa doença. Mas essa artrose que resseca e existe uma perda desse amortecedor entre as articulações é mais depois dos 40 mesmo? Ela pode, como eu falei, começar mais cedo, com 30, 40 anos, mas ter o seu sintoma com 60 anos. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ver se a família tem uma incidência. Se tiver uma incidência, temos que começar a tratar. Dá para fazer a prevenção? Dá. Como? Com medicamentos, nós temos vários antiartrósicos, uma vida saudável, por exemplo, evitar cigarro, bebida alcoólica, que como qualquer outra doença, esses vícios, né, que é o cigarro e a bebida alcoólica, são prejudiciais. Vida saudável, caminhar, alimentação, né? Então nós temos vários tipos de orientações no sentido de você evitar e ter uma vida saudável sem ter problemas no futuro. Ou você ter esse desgaste na articulação, você ter dor na articulação, limitação e sem precisar fazer prótese futuramente. Então a gente pode retardar esse aparecimento, né? Agora, fazendo caminhada, como o senhor disse, até tomando esses remédios. Agora, e o que não fazer? Tem algumas outras coisas que a gente pode deixar de fazer também para retardar esse aparecimento? Tem, por exemplo, os exercícios, eles não são totalmente contraindicados, mas se você tem uma inflamação na articulação, muita dor, é bom fazer repouso. Aí você faz só, a gente chama de exercício isométrico, ou o exercício dentro da água, né? Sem impacto, exercício controlado, orientado, para fortalecer a musculatura, você pode fazer. Então, o impacto, às vezes, o exercício físico está proibido, né? Determinados exercícios, como subir e descer escada, você evitar terrenos acidentados, né? Evitar quedas. Eu sei que é difícil, mas na casa, isso serve para osteoporose também. Não deixar assim, tapetes no chão para você escorregar, substâncias ou armários num lugar que pode prejudicar seu caminhar, ou deixar, por exemplo, uma luz acesa à noite para evitar quedas, para você pode machucar, evitar fraturas, né, tanto da artrose como da osteoporose. Subida na hora da caminhada, muita gente se pergunta, existe a dúvida, caminhada é melhor no lugar plano ou pode fazer a caminhada no lugar íngreme? A subida deve ser evitada ou não? Sim, se a pessoa tem algum problema, claro que o jovem não, né? O atleta ele pode, né, fazer qualquer tipo de subir montanha e tal, não tem problema. Mas se ela tem um problema, é melhor andar sempre acompanhado de alguém, né? Porque às vezes pode cair, se for atravessar a rua principalmente, sempre acompanhado de alguém, mas sempre em terreno bem plano, sem acidentes, né? Bem retinho, é o melhor que tem. Isso aí, conversei com o Dr. Antônio Marco Rocha Loures, ele que é reumatologista, e foi um prazer falar com o senhor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo seu e-mail? Pode, o e-mail está aí à disposição e a gente, a pessoa que tem um problema de reumatismo, ele procura seu médico de confiança, seu posto de saúde e tal. Se puder resolver, eu acredito que o clínico possa, às vezes, resolver. Se não, encaminha para o reumatologista que a gente dá o segmento, dá o diagnóstico para poder tratar bem. Mas a gente sempre orienta que importante, Rose, é que esses pacientes, a maioria tem um fator genético, né, familiar. Então, normalmente, quando
tenha, às vezes pode passar duas gerações, fala assim, poxa, mas eu não tenho na família, só eu. Mas às vezes o avô, bisavô, alguém da família teve isso. Então, tranquilo, hoje nós temos um arsenal terapêutico, quer dizer, medicamentos bem distribuídos, com bons resultados. Temos aqui em Maringá nós temos uma referência, nós temos o Hospital Universitário, que a gente atende lá a população do SUS. Nós temos lá os alunos da universidade, os residentes, nós temos residentes lá, que dá para fazer esse atendimento. Talvez não num volume tão grande, mas os casos graves, o próprio clínico do posto de saúde ou da sua cidade pode encaminhar os casos mais graves. Tem alguma dúvida sobre reumatismo? Porque o assunto é muito amplo, não é, doutor? O seu e-mail qual é? O e-mail é clinicareumatismo@wnet.com.br. Prazer falar com você. Obrigado, sucesso. Obrigado.